a mensagem de hoje, o tema é A cruz comunica. Quem crê nisso aqui, lê de novo. A cruz comunica. De novo. A cruz comunica. Benção. O tema da mensagem de hoje é que a cruz comunica. O que a cruz comunica? Perdão? Obrigado. Livro de Tito. Hoje o Tito orou. Hoje o Tito vai ser pregado. Quem já ouviu pregação no livro de Tito? Levanta a mão. Quem nunca ouviu? Benção. Consegue colocar aqui? Tá. Nós vamos ler primeiro apenas esse versículo, que é o versículo 4. E depois eu vou trabalhar vários textos da palavra de Deus hoje, dentro do horário, para que vocês não peçam o irmão Pepe pregando no próximo culto, certo, irmão Pepe? Estou brincando, irmão Pepe, até eu estou pedindo para você pregar, né? Por favor, todos podem ler. Mas quando... De novo, quando eu falar mas quando, você pode estar no se manifestou. Mas quando se manifestou a vontade de Deus, nosso Salvador, e seu amor por todos. Mas quando se manifestou a vontade de Deus, nosso Salvador, e seu amor por todos. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos. Todos são todos mesmo. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos nesse momento da celebração. Diante de nós está a sua palavra. Nós pedimos para que o teu Espírito Santo possa abrir a nossa boca com a tua direção, a tua guia, e o que nosso coração possa estar aberto para ouvir, entender e praticar a tua palavra. É o que nós divulgamos em nome do Senhor Jesus. Amém. João, por favor, Vitão, vamos lá no Evangelho de João, capítulo 3, depois nós vamos voltar em Tito. João 3,17. E aí eu vou pedir para que vocês leiam como pentecostais que são. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio para condenar o mundo? Não. Ele veio para te condenar? Não. Por quê? Pois não? Porque ele é graça. Ele é graça, por que mais? Nós já estávamos condenados. Boa, tu. Porque nós já estávamos condenados. Em que momento nós fomos condenados? Na queda de Adão. Queda de Adão. Talvez eu vou pregar hoje aqui o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito sempre. E por conta de uma conversa, o Espírito Santo trouxe o óbvio nessa noite. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse. Você já ouviu em algum momento que Deus vai julgar para a condenação as pessoas? E que Jesus foi enviado para condenar os pecadores? Você nunca ouviu? Sim. Já ouviu? Você já ouviu que em algum momento você estava num movimento, e nesse movimento o espírito maligno, e creiam, ele também existe. Na reunião de pastores a gente soube que ele se manifestou numa igreja da CIB lá na Califórnia, e falou: Deus nos acuda. E o trem foi bravo. Aonde nesse movimento alguém apontou para alguém e disse: você é um pecador e não deveria estar aqui? Alguém já viu algo sobre isso? Sim. Jesus ele veio condenar? Não. E se Jesus descesse naquele momento? O que Jesus falaria?
eu estou aqui num movimento, numa oração, e aí eu comunico, né? Que eu sou falar com o Juninho não dá para brincar com você assim, né? Bom, Cláudio, eu vi que você tomou 3 garrafas de vinho ontem, na frente de todo mundo. Eu estou condenando, eu estou salvando. O que isso edificou o irmão Cláudio? Muito pouco ou nada? Nada. Então quem fez isso? Por quê? Quem está me acompanhando, diga amém. Amém. Livro de Tito, nós vamos entender isso no final, por favor. Versículo 4. Nós não pecamos porque nós cometemos, ou que o irmão Cláudio tomou 4 garrafas ontem, é verdade? Porque o irmão Cláudio tomou as 4 garrafas ontem, ou porque o São Paulo perdeu, ou porque alguma coisa aconteceu. Nem água, né? Teria que tomar água. Mas nós pecamos porque a nossa natureza caiu em Adão. Nós herdamos o pecado de Adão. Nós somos filho dessa cabeça federativa que é Adão. Então a nossa natureza, ela é pecaminosa. Nós somos inclinados para o pecado. Não tem, infelizmente, com exceção as crianças que estão ali atrás, ninguém bom, se bem que em pecado eles foram concebidos. Porém a culpa não foi imputada. Mas todos nós aqui estamos destituídos de forma imperdoável da glória de Deus, porque em nós não há nada, absolutamente nada, que seja bom. E quando eu falo isso, eu não falo que você está sendo mal na máxima potência. Você poderia ser um assassino, porém você não é. Você poderia ser um ladrão. Não sei, se tiver algum aqui, arrependa-se, tá? Você poderia ser pior. Você poderia cometer pecados maiores. O que significa isso? Que eu sou pecador e que eu não sou bom, mas eu não sou tão ruim quanto eu poderia ser. Se bem que existe alguns que são na máxima potência. E essas pessoas, e nós nos incluímos nisso, nós não estamos condenados porque nós cometemos algum pecado. Nós estamos condenados porque nós herdamos uma herança de pecado e que não há nada em nós que nos leve até Deus. Versículo 5, Vitão. Leia por favor aqui comigo. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós. Eu sei que existe um versículo célebre, Efésios 2:8. E pasme, nós estamos no mês de maio de 2025. Uma das perguntas que eu mais recebo é: pastor ou professor, né? Depende do boné. Manda alguma coisa para mim que explica que salvação não é por obras. Até hoje. E eu achava que isso já não era novidade. Mas quem aqui acredita que isso ainda é novidade para muita gente? Não é todo mundo que já sabe disso. Então, ao invés de você usar Efésios 2:8, utilize... Não, pode ir lá em Tito. Utilize Tito, capítulo 3, versículo 5. Mas você vai ter que ler bonito. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Só esse versículo é uma pá de cal na salvação por obras. Sim ou não? Sim. Porém tem um problema. E eu já disse isso aqui, mas o Espírito Santo me impulsionou a repetir a mesma coisa. No momento que Adão cai, ele está falando que existe alguém que é maior autoridade do que Deus na vida dele. Porque ele ouve Eva. No momento que Eva ouve a serpente, ela está dizendo que existe uma autoridade maior do que Deus. Então existe um outro Deus que não é o nosso Deus, que é Senhor de tudo, para Adão e para Eva.
E o seu Deus pode ser também outra coisa, como foi a palavra de domingo passado. Você talvez não resista a um vídeo adulto. Talvez você não resista a 5 copos. Talvez você não resista a qualquer outra coisa. Você precisa entender que você não é pecador porque peca, é porque a sua natureza é incontrolavelmente pecadora. E enquanto você não entender isso, você vai lutar contra você mesmo sem forças para vencer. Adão, quando cai, a capacidade de raciocinar e escolher, ela é praticamente anulada. Porque ele fez a primeira grande escolha da vida dele errada. Amém? Ele acertou na escolha? Não? Sim ou não? A relação de Adão foi afetada? Por que a relação de Adão foi afetada? Exato, filho. No momento em que Adão cai e Deus chega nele e fala: Adão, por que você fez isso? Ele fala: foi a mulher que você me deu. Ele toca a bola, né? No momento que Deus chega em Eva e ele pergunta: Eva, por que você fez isso? A cobra que você fez. Porque nós sempre vamos é feio, né? Nós sempre teremos uma desculpa. A gente sempre vai transferir a culpa. O que é um arrependimento genuíno? É quando você fala: eu errei e não justifico. Eu pequei e eu não justifico. Se eu pequei por causa de, a culpa é por causa de. Se eu cometi algum crime por causa de, eu estou falando que não é por conta que eu sou um pecador, é por causa de. Só que isso não muda nada, porque cometendo alguma coisa ou não, você já está condenado. As relações foram condenadas. O discernimento entre saber o que é certo e o que é errado também foi rompido. Tem alguém aqui que pode falar assim: mas eu sei o que é certo e eu sei o que é errado. Sabe mesmo? Eu sei tomar decisões certas. Sabe mesmo? Eu sei o que é bom para mim. Sabe mesmo? E se Deus tivesse concedido tudo o que você pediu? Tudo. Absolutamente tudo. Você estaria aqui agora? Ouvindo o Evangelho? Será que você sabe tomar as próprias escolhas? A relação de autoridade foi corrompida. Porque quando eu falo que Eva é mais poderosa do que a palavra de Deus, ou que a serpente é mais poderosa do que a própria palavra de Deus, eu estou falando que a minha relação de autoridade também foi corrompida. Vamos ver isso na Bíblia? Isaías capítulo 1, versículo 6. Isaías capítulo 1, versículo 6, eu vou ler e vocês continuam. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são, a não ser as feridas. Continua. Muitos sonhos e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem lavadas, nem tratadas com azeite. A palavra de Deus está falando que você tem chagas que ainda não foram tratadas. Obviamente que a aplicação aqui é para Israel, mas também serve para nós. Quando nós entendemos que nós temos chagas que ainda não foram curadas, você vai entrar no caminho de arrependimento. Então nosso corpo está corrompido. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O que mais está corrompido em nós? Nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não resplandeça o Evangelho da glória de Cristo, O que está cego é o seu entendimento. O seu entendimento sobre Deus, ele está com os olhos fechados. Porque o pecado cegou a todos os que estão debaixo do pecado. Então toda a sua resposta sobre Deus, ela vai estar distorcida pela sua natureza pecaminosa.
Vocês estão acompanhando? Nós vimos que o nosso corpo está corrompido. Agora a gente percebeu que é o nosso entendimento. Romanos capítulo 7, versículo 19. A gente vai ler aqui na tela que a gente está chique agora. Romanos 7, 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Está dizendo o seguinte: quando você quer fazer o bem, exige esforço, mas o mal não precisa de esforço. É muito mais fácil você realizar o mal do que o bem. Ou seja, as tuas decisões também estão corrompidas. Pergunta: o que tem em você que é bom? Romanos 8, versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Isso significa que a inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. Não há nada bom. E que todo, e quando eu digo todo, é todos nós mesmos e é tudo em nós mesmos. Pergunto de novo: qual a sua resposta boa? O que eu, como pastor, tenho de bom? Tito, voltamos a Tito. Vocês acharam que nós ia ficar só em Tito, né? Dá bem que eu estou para vocês verem. Tá fácil agora. Tito 3. Tá aí? Estou esperando. Foi? Tito 3, versículo 5, agora o 6. Lê para mim. Que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Você não tem culpa do pecado de Adão. Isso é claro para todo mundo. Mas você também não tem mérito nenhum na cruz. Alguém tem dúvida? Não. Tá. Eu já preguei isso aqui, eu vou repetir. Tem alguém pela primeira vez aqui? Benção. Eu contei isso numa reunião de família e eu vou repetir aqui. Quais foram os pontos da humilhação de Jesus? Quem pode me falar? Aonde que Jesus se humilhou? Na cruz? Pode responder igual pentecostal. Onde? Na cruz. Onde mais? Hã? Pode falar, Fernão. Na barriga. Vocês conseguem imaginar Deus? Meu Deus é um Deus. Nunca cantaram isso para as crianças? Meu Deus é um Deus grandão. Nunca? Nosso Deus é um Deus soberano, criador e formador dos céus e da terra, e de tudo que nela há. Esse Deus se diminuiu no tamanho de um feto. Isso é humilhação? Sim. Esse Deus teve que nascer. Isso é humilhação? Sim. Esse Deus teve que aprender a andar. O Deus que criou os céus e a terra, em Colossenses vai falar que tudo se move por Ele. E nada fora dele tem ordem. Esse Deus teve necessidades humanas. Isso é humilhação? Para você como homem não. Agora para um Deus grandão, se tornar um feto é muita humilhação, amém? O Deus formador dos céus e da terra, trinitário como nós cremos, ele teve que aprender a andar. A humilhação foi só na cruz? Ele ter se feito homem e habitado aqui também é humilhação, para resolver um problema que não foi você que causou, que ele sempre viu que haveria, mas tudo isso por amor. Então, quando ele se derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a palavra ricamente me chama a atenção. Não é uma porção de graça que você recebeu desse tamanho. A porção de graça que você recebeu perdoou o que você fez sozinho, e perdoou o que você fez à vista de muitos. A porção de graça que você recebeu perdoou os seus pecados da sua infância, da sua adolescência, e perdoa os pecados que você ainda vai cometer, porque a porção de graça é porção de graça rica.
A porção de graça que você recebeu não é pequena e não é pobre. O que você tem feito com ela? Próximo versículo. A fim de que, justificados por graça, a fim de justificados por graça. Você já ouviu aquela palavra? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Já ouviu? Não porque você é justo, mas porque você é um justificado. Justificado por Jesus. Por Jesus, por graça. Quando Jesus caminha para o Gólgota, o que foi feito com ele? O que foi feito com ele? Vocês não leram, não? Cadê os escates? Tiraram a roupa dele. Ó, Lucas, os adultos estão perdendo, hein? O que mais foi feito com Jesus no caminho? Açoitado. O que mais? Colocado uma coroa de espinho nele. O que mais? Foi chicoteado. O que mais? Lá na frente teve sede e deram vinagre. Isso tudo é por... Pois não? Nu. Que mais? Um Deus grandão que se diminuiu como homem para pagar o que o homem não teve condição de fazer. Por amor de quem? Por amor a quem? Por amor a quem? Você tem noção disso? Por isso que a criança é sincera. Por isso que eu amo a resposta das crianças. Você tem noção disso? Você tem noção do tamanho do perdão? Ou melhor, do tamanho do Deus que se encolheu para caber do seu tamanho? Para fazer aquilo que você não seria capaz de fazer? Será que você conseguiria passar por tudo isso? Ah, mas eu já fui traído. Já viraram as costas para mim. Já me prenderam injustamente. Tudo ele já passou. Tito, próximo versículo 8. Fiel a esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Aqui pega. Essas obras foram para me salvar? Essas obras é fruto de quem já foi salvo. E a chave é: que obras são essas? Fruto do Espírito. É mais fácil eu usar uma roupa religiosa ou perdoar alguém? É mais fácil celebração religiosa ou me dominar no momento de ira? Tudo isso a gente já ouviu, né? É óbvio. Mas sabe o que a gente ainda não ouviu, que talvez seja uma novidade? Que você, ao ouvir tudo isso novamente, possa ficar frustrado com a pregação. Porque o evangelho repetido cansa. Talvez se você pensou de novo, é a sua natureza caída que precisa ser controlada. E é o evangelho que precisa ser pregado. Próximo versículo. Lê para mim. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. 10. Evite a pessoa que provoca divisões, depois admoestá-la uma ou duas vezes. 11. Pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando por si mesma e já está condenada. A pessoa que causa divisão é terrível. E que divisão é essa? É quando você divide Jesus. É quando você divide o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho mais alguma coisa. O Evangelho é o Evangelho mais as suas obras para te salvar. Mas irmãos, tem uma frase de Jesus na cruz. É a última palavra dele. Qual foi? De novo. De novo. Você sabe o que significa isso para um artesão? Para quem faz artesanato, tetelestai?
O artesão, quando ele faz um vaso e termina o vaso, ele joga a ferramenta no chão e grita: tetelestai. Sabe por quê? Pergunte, por quê? De novo. Porque o artesão, ele nunca viu aquilo. Ele imaginou um vaso e ele executou aquilo que ele imaginou. E quando ele vê a obra pronta, ele fala: está pronto, consumado. É aquilo que ele planejou que está pronto. Isso é para o artesão. Quando Jesus estava na cruz, ele também estava como artesão. Quando ele viu que a obra estava consumada, o plano desde a fundação do mundo estava pronto, ele grita: tetelestai. Isso também aconteceu no mundo espiritual. Porque quando o diabo apontar para você hoje, que dia é hoje? Que dia é hoje? 4 de 5, ou não é 5? Que dia é hoje? 4 de maio. Quando o diabo te apontar, você é um pecador, lembre-se de um artesão que jogou a sua cabeça no eixo vertical da cruz e disse: repete para mim. Quando alguém chegar até você e falar: você não merece, lembre-se da palavra. Aquela obra foi um plano de salvação para a sua vida e para a sua casa. Quando alguém te falar: você adulterou, lembre-se. Quando alguém falou: você fornicou, lembre-se. Quando alguém falou: você é um mentiroso, beberrão, glutão, lembre-se. Mas ao saber que a sua dívida está paga, torne-se constrangido diante de Deus. O evangelho não pode se tornar grande falando: eu sou um salvo eleito e todos os demais não são. Mas aquele que recebeu a graça, ele vai partilhar a graça. Ele vai contar essa boa notícia para alguém. Quando o teu adversário chegar perto de você e te acusar de um pecado que você cometeu aos 14 anos de idade, você vai se lembrar de qual palavra? Você não é digno de entrar numa igreja. Qual palavra que você vai lembrar? A obra está consumada e o plano projetado pelo artesão está consumado. Está consumado na cruz do Calvário. E nenhuma condenação tem quem está em Cristo Jesus. Não há profundidade, não há altura e não há acusação contra aqueles que acreditaram nesse grito. E o grito está consumado. Ele move, ele muda vidas há 2025 anos. E o que nós procuramos numa igreja? O que nós procuramos numa pregação? O que nós procuramos num culto? Você já fez essa pergunta? A palavra tetelestai para o artesão é essa. Para o soldado tem outro contexto. Mas no plano espiritual é: toda vez que o inimigo da sua alma se levantar para te acusar, seja de qual for o pecado, você tem um advogado. E se hoje tem alguma força te puxando do contrário, falando: você não é digna, e você não é digno, repete dentro de você: está consumado. Está consumado. Está consumado na cruz do Calvário. Está consumado na cruz do Calvário. Está pregado com os pregos romanos na cruz do Calvário. Irmãos, eu olho para essa igreja nesse momento, eu não vejo nenhum condenado. Eu não vejo nenhum condenado. Eu não vejo nenhum condenado. Mas eu vejo um grito lá dentro: está consumado. Está consumado. Agora, esse grito é só para você? Sim ou não? Não. Esse grito é para todos aqueles que chegarem perto de você. E o que você tem dito para essas pessoas? O que você tem partilhado da sua vida? A nossa vida é um espírito de 80 anos. 85. O que você vai deixar? 90.
O que você vai deixar para os teus filhos? O legado de uma igreja ou o legado de uma palavra na cruz? A sua preocupação é teu filho casar? A tua preocupação é teu filho ser próspero, a tua filha ser próspera? A tua filha ou teu filho serão prósperos se a mesma cruz que te salvou estiver salvo eles também. Qual é o legado que você está deixando? O legado não é a igreja que você pertenceu, pertencer a teus filhos. O legado é a cruz que você creu, os teus filhos também creram. O Jesus pregado nessa cruz, os teus filhos também creram. A tua esposa já creu, o teu marido já creu. Porque a esperança não é o meio, a esperança é um fim. Nós vivemos essa vida com uma esperança. E essa esperança qual é, irmãos? Qual é a sua esperança? Vida eterna. É mesmo? Qual é a sua esperança? É mesmo? Quantos de nós ansiamos pela vida eterna? Quantos de nós desejamos a vida eterna? De verdade, irmãos, pega essa natureza caída que está aí e fala assim: eu morro de medo. Quem tem coragem? Tem coragem de se arrepender? Se eu morro de medo, eu tenho tanta incerteza. Quando esse pensamento vier, grite para você: está na cruz do Calvário. Porque não existe condenação para você. A salvação da tua alma não depende, não dependeu e nunca dependerá daquilo que você vai fazer. Não depende. Ao mesmo tempo que eu falei, e para um pregador é muito fácil perceber, quando eu disse que nessa igreja eu não percebo nenhum condenado, ao mesmo tempo eu percebo que alguns olhos se encheram de lágrimas. Dá uma nó na garganta, não dá? Dá um medo de chorar. Dá um medo de falar quem a gente é. Dá um medo de confessar quem a gente é. Porque a nossa expectativa para esse culto era que as cadeiras estivessem balançando e aquilo que você chama de glória de Deus estivessem pulando nesses corredores. A sua expectativa não é ouvir sobre a cruz. Sabe por quê? Você é um pecador destituído e você precisa crer de verdade. A experiência para você é o mover de um Espírito Santo que você nem mesmo conheceu ainda, achando que o Espírito Santo é o grito de alguém aqui nos corredores. Mas o grito do Espírito Santo é apenas um: te convencer do seu pecado, da justiça e do juízo. A pergunta dessa palavra é: você já creu? Glória a Deus. Glória a Deus. Você já creu? Glória a Deus. Está consumado na sua vida? Esse banco vai ter muita gente indo e voltando. Sabe por quê? Não vai encontrar o que busca. Não vai encontrar o quê? Que busca. Agora eu quero que vocês respondam, por favor. O que as pessoas buscam na igreja? Pode falar. Quem mais? Bens materiais. Você percebeu que você repetiu 3 vezes? O que mais as pessoas buscam? Pode repetir. Experiências. Experiência, o que mais? Prosperidade, o que mais? Status, o que mais? Graça, talvez uma criança. O que mais? Milagres, o que mais? Estar perto de Deus, o que mais? Comunhão. A criança responde com o coração. O que mais? Respostas. O que mais? Confirmações. O que mais? Perdão. Essa veio da alma, hein? Essa veio da alma. Essa veio da alma. Arrependimento. Quem pode produzir? O que mais? Da alma. O que você busca? Misericórdia, o que mais? Consolo. Gratidão. Nessa conversa hoje, amor, nessa conversa que a gente está tendo hoje, é que nós, quando o nosso entendimento estava cego, nós não procurávamos Jesus.
e por misericórdia uma gota de sangue caiu no seu neles. Aleluia. Mas essa palavra hoje de Tito capítulo 3, esse sangue tem que começar a correr na sua casa, no teu trabalho, na relação com teus filhos, na relação com teus pais, na relação com teus amigos, com teus vizinhos, nas tuas decisões, na tua escola, na tua faculdade, no convívio com a tua família, na tua mesa. Qual a conversa lá? Quais são as dúvidas lá? Tem sangue lá ou só aqui? Irmãos, quando a gente começa a entender que o Evangelho nos perdoa, você tem noção do que é o perdão de Deus? O perdão de Deus, como o pastor César falou esses dias, é todo o sangue de Jesus derramado no madeiro, e um grito que não é um grito, eu sou o rei dos judeus, mas é um grito, eles estão perdoados, eles estão salvos. Aleluia. Quando ninguém te amou, quando ninguém te valorizou, Aleluia. quando ninguém te deu um centavo, quando a igreja virou as costas para você, há 2000 anos atrás, a cruz de Cristo gritava: eu te amo. Aleluia. E quantas vezes você foi para dentro de uma igreja perguntando: será que Deus me ama? Aleluia. Porque o seu entendimento estava cego. Quantas vezes você pediu um sinal? Se não tocar esse hino, é porque Deus não me ama. O seu entendimento estava cego. Mas quando os seus pés estiverem firmes sobre uma rocha, e você vê esse pensamento chegando, você vai gritar na alma: está consumado. Está consumado. Não haverá dúvidas. Não haverá dúvidas. Você pode ter outras dúvidas. Se o mercado amanhã amanhece bom ou ruim, se o emprego vai estar lá, se o marido acorda para trabalhar ou está desempregado, mas a respeito da tua salvação e do amor de Jesus para a tua vida, é vergonhoso para um crente de uma igreja bíblica ter essa dúvida. Membro de igreja bíblica torna-se status, mas o seu status é a certeza da salvação. Glória a Deus. O seu status não é pertencer, mas é ser salvo em Jesus. Irmãos, quando Paulo diz isso para Tito, ele está falando que a cruz comunica o teu perdão, a tua redenção. E eu concluo essa palavra pedindo para a igreja ficar de pé e te fazer uma pergunta de verdade. O que a cruz comunicou para você? Quem pode falar bem alto? Uma palavra. Amor. Amor, que mais? Perdão. Salvação. Resgate. O que mais essa cruz comunicou? Redenção. Redenção, o que mais? Alívio. Quem falou alívio? Repete. Alívio. Profundo isso. O que mais a cruz de Cristo comunicou para a tua vida? Novo nascimento, fidelidade, vida eterna, libertação, o que mais? Conexão com Deus. Conexão com Deus. A cruz comunica que ninguém te afasta do amor dele. A cruz te comunica que não há condenação. A cruz comunica que não há pobreza de espírito do ponto de vista religioso, mas não há uma riqueza falsa. A cruz comunica um amor que é imutável. E a cruz comunica uma amizade. Você lidava com um pai tão longe, mas a cruz te comunica que esse pai está pertinho de você hoje. E provavelmente você possa estar aqui não entendendo nada dessa mensagem hoje, que foi uma conversa. O conselho e o convite é: entrega a sua vida. Eu queria ser uma assembleia de Deus para chamar quem aceita Jesus ali para frente. Mas quem crê em Jesus de verdade, aí no teu banco, rende a sua vida para Jesus nesse momento. Fala aí, eu entrego. Vamos fazer um coro? Vocês estão comigo mesmo ou não? Vamos juntos, eu vou fechar meu olho. Pode apagar a luz ali, irmão Cláudio, apaga a luz ali para mim. Vamos lá, eu. Pode falar seu nome. Vamos lá, Bruno, vai. Eu. Seu nome. Anderson. Pode falar bem alto.
Entrego a minha vida, os meus sentimentos, a minha casa, a minha família, as minhas dúvidas, os meus pecados, nas mãos santas e poderosas de Jesus, de um Jesus que eu aprendi a amar, e que hoje, no dia 4 de maio de 2025, esta vida está entregue completamente nas mãos que sangraram, porém me amaram, em nome do Senhor Jesus.